efetiva, né? Planejamento. Com a nova lei de licitações, nós vamos falar muito em planejamento, mas muito mesmo, porque é inafastável, né, da eficiência a gente planejar aquilo que a gente vai fazer. Então, por isso que nós temos o plano de contratações anual, por isso que nós temos agora o estudo técnico preliminar, de forma assim objetivamente colocado como uma necessidade, né, para as nossas contratações, para as nossas licitações e contratações, né? Então, o planejamento ele ganhou um relevo muito especial com a nova lei de licitações. Da transparência, né? Qual que é aqui, né, a relação entre publicidade e transparência, né? Então, eu já vinha falando para vocês, né? A gente tem que dar publicidade, levar ao conhecimento das pessoas. A transparência já é uma atitude que vai além da publicidade, que tem um conteúdo um pouco mais formal, né? É uma atitude nossa, de sermos transparentes, né? De buscarmos dar a informação sem criar embaraços, né? De trazer o maior número de informações possíveis ao conhecimento e acesso de todos, né? Porque por meio da transparência, a gente consegue, assim, ao mostrar o que estamos fazendo, assumimos um compromisso maior com aquilo que estamos fazendo. Porque a gente não vai querer que transpareça para a sociedade que estamos fazendo algo em desconformidade com a lei, ou com erro, ou, né, com desídia, né? Então, nesse sentido. E também permitir que os cidadãos, de uma forma em geral, né, os órgãos de controle, naturalmente, mas também os cidadãos, possam ter assegurados a si esse direito de acompanharem e também de servirem de controladores externos da atividade administrativa, né? O cidadão ele tem à sua disposição, né, diversos instrumentos que eles podem manejar para poder levar adiante interesses que sejam coletivos, né? Então, tem as ações, né, que podem ser manejadas tem a ação civil pública, que pode ser levada primeiro ao Ministério Público, para que o Ministério Público instaure, né? Então, assim, eles podem buscar os órgãos de controle administrativos, eles podem propor petições junto aos próprios órgãos públicos, né? E tem a ação popular, né, que pode ser manejada por qualquer cidadão, né? Então, amigos, transparência, eficácia, segregação das funções. Segregação das funções é você distribuir funções para evitar concentrar na mão de um só, com o objetivo de evitar fraude, com o objetivo de evitar o encobrimento de atividades, né, irregulares e ilícitas, né? Princípio da motivação, a gente motivar os atos, não simplesmente tomar decisões sem dizer do porquê estamos tomando a decisão. Vinculação ao edital, julgamento objetivo, a gente não ficar usando critérios não apresentados para a gente fazer os nossos julgamentos, né? Segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável. Então, são diversos princípios. A gente poderia aqui ter algumas aulas falando só dos princípios, do conteúdo deles e de como, na prática, a gente pode trazê-los para orientar a nossa atividade. Se a gente vai buscar jurisprudência, falando dos princípios, tem muita coisa legal, aplicando na prática os princípios para dar a solução concreta aos casos que são apresentados. Então, o estudo de princípios é um estudo muito interessante. Ok. Então, vamos agora começar a falar assim, mais especificamente da publicação dos atos. Vamos lá. Então, artigo 13 da nova lei de licitações. Eu, quando faço assim, material de aula para a gente poder estudar, né, às vezes aqui eu fiz uma compilação de artigos. Às vezes eu trago a lei, né, porque eu gosto de colocar o aluno em contato direto com a lei. Eu não fico fazendo muito filtro, assim, sabe? Escrevendo bonitinho, botando florzinha, né, para ficar mais palatável. Eu acho que o aluno, né, o agente público que trabalha com licitações e contratos, ele tem o dever de ter contato direto com a lei. Importante ler a lei, né? Ler a lei, ler os decretos. Eu vejo assim como fundamental a leitura dos decretos. Inclusive, saiu agora, em outubro, faz nem um mês, dia 27 de outubro, decreto 11.246. Anotem. Decreto 11.246 de 2022,
que trata das atribuições dos agentes públicos que trabalham com licitações. O agente de contratação, a comissão de licitação, o fiscal de contrato, o gestor de contrato. Era um decreto, um regulamento aguardado, né? 11.246 de 2022, 27 de outubro agora, bem recente, não tem nem um mês que foi editado esse decreto, publicado esse decreto. Tá? Então, é um decreto importante. Se der tempo ao final da aula, eu abro ele para a gente olhar algumas coisas ali que são que tem a ver até com a nossa aula, né? Que fala de publicação dos atos do pregão, né? Para a gente pontuar algumas coisas ali. Então, vamos lá, pessoal. Os atos praticados no processo licitatório... sim, eu estava falando que eu trago a lei porque eu acho fundamental que vocês tenham contato com a lei. Então, por exemplo, esse decreto, 11.246, tem que ler ele inteiro. Não é tão extenso. Não é tão extenso. Pega ele, leitura. Né? Aproveita aquele domingo à tarde, né? Que você está lá na casa da sogra, depois do almoço, né? O papo já gastou um pouco ali e tal. Aí você sente aquela tentação de assistir televisão. Domingo à tarde só tem programa bom, né? SBT é programa de auditório, Luciano Huck na Globo, e aí vai, né? Então, o celularzinho ali, né? Beleza, acessa ali um decreto e faz uma leitura dinâmica do decreto, né? Aproveitando o tempo. Então, pessoal, vamos lá. Atos praticados no processo licitatório são públicos. Os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado na forma da lei. Então, se nós não tivermos uma lei nos dando o direito de colocarmos sob sigilo determinada licitação e contratação, temos que dar toda a publicidade possível para uma determinada contratação.